Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico, que é muito mais do que isso, é um projeto de futuro que visa qualificá-lo, deixá-lo competitivo para este concurso público que você está estudando com tanta dedicação, com tanto desempenho, com disciplina exemplar. E hoje a gente vem com um tema fundamental nos seus estudos, que é a Batalha de Guaxenduba, um assunto fundamental para se compreender o processo de consolidação do Maranhão enquanto território colonial português. A Batalha de Guaxenduba assinala uma decisiva vitória dos portugueses sobre os franceses dentro do contexto histórico da chamada França Equinocial, que foi uma tentativa de colonização francesa em terras maranhenses, lá entre 1612 e 1615. A Batalha de Guaxenduba foi essencial para a consolidação da presença portuguesa não apenas no Maranhão, mas também para a posterior conquista da região amazônica a partir da fundação de Belém do Pará. Então, presta muita atenção aí, que esse assunto é fundamental, é um tema bastante recorrente nos concursos públicos. Então, você tem que ficar atento, tem que acompanhar com disciplina, com determinação. Preste muita atenção aqui no professor Edenilson Moraes, que eu vou trazer para vocês as principais características de esta que é uma das principais páginas da história maranhense. Então, vamos pegar firme nos estudos aí, galera. Hoje, nada de procrastinação, hein? Se a preguiça aparecer, coloque ela para estudar juntinho com você. Porque, afinal de contas, você tem uma missão, você tem uma meta, que é conseguir concluir o seu edital. Estudar todos os temas para ficar muito bem preparado, para ficar competitivo e alcançar o gabarito. Então, vamos com foco, força e fé rumo à nossa aprovação. Muito bem, pessoal, isto posto, já podemos iniciar nossa aula, já podemos tratar desse tema que é fundamental. Como eu disse para vocês, a Batalha de Guaxenduba é um assunto muito recorrente, um assunto que despenca nas provas e merece atenção. Vamos começar apresentando a definição da Batalha de Guaxenduba, que foi essencialmente um confronto militar envolvendo de um lado as tropas portuguesas e de outro as tropas francesas. Já dissemos que a Batalha de Guaxenduba insere-se no contexto da chamada França Equinocial. Assunto este que nós já estudamos em uma aula anterior. Você está lembrado? Você se lembra muito bem que a França Equinocial foi uma tentativa de colonização francesa ocorrida no Maranhão entre os anos de 1612 e 1615. Tudo bem, professor Edenilson? Eu lembro que você falou que os franceses tentaram implementar uma colônia no Maranhão, que o líder dessa expedição era Daniel de Latouche. Está muito fresco, está muito vivo aqui na minha memória. Legal. Então vamos compreender aqui a Batalha de Guaxenduba e sua importância histórica. Portanto, envolveu de um lado os portugueses e de outro lado estavam os franceses. Pronto, tá aí. Nós já temos aqui os grupos beligerantes da Batalha de Guaxenduba. De um lado estavam os portugueses, de outro lado estavam os franceses. Essa batalha tem como resultado a vitória portuguesa. Essa Batalha de Guaxenduba foi decisiva para a vitória portuguesa e também para a expulsão dos franceses do Maranhão
no ano de 1615, assegurando dessa maneira a conquista desse território definitivamente para os portugueses e muito mais. Olha só que interessantíssimo. Além de conseguirem a definitiva vitória, assegurando a conquista do Maranhão, os portugueses também conseguiram se assenhorar da Amazônia brasileira, a partir do momento em que se estabelecem, em 1616, fundando Nossa Senhora do Belém do Pará. Ok? Então, olha só que importância fundamental que tem essa batalha que está circunscrita dentro das batalhas ocorridas por ocasião da implantação de uma colônia francesa no Maranhão. Mapinha na tela, presta muita atenção. Ao longo dos séculos 16 e 17, o território brasileiro foi alvo de incursões estrangeiras. É isso mesmo, meus garotos. Olha só, pessoal, preste muita atenção. Vem aqui com o tio Ed. Séculos 16 e século 17, o Brasil foi alvo de ataques provenientes de europeus. Outros europeus que não os portugueses, não é? Porque os portugueses tinham a posse desse território definido através do famoso Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras, entre aspas, descobertas e por descobrir entre Portugal e Espanha. A porção a leste da linha imaginária de Tordesilhas cabia aos portugueses, ao passo que a porção a oeste do meridiano de Tordesilhas ficou como propriedade da Espanha. Muito bem. Porém, os outros países que não participaram da partilha do Novo Mundo, que não foram signatários do Tratado de Tordesilhas, protestaram. Olha o rei da França, por exemplo, o Francisco I, que dizia: o sol nasce para todos. Quero ver o testamento de Adão, que afirma que apenas portugueses e espanhóis são filhos de Deus e merecem colonizar o Novo Mundo. Os franceses também têm o seu direito, nós exigimos participação nisso aí. Por não reconhecer a validade do Tratado de Tordesilhas, é que os franceses fizeram várias incursões no continente americano. Os franceses estiveram no Canadá, estiveram também na Guiana Francesa, colonizaram uma parte da América Central e chegaram, inclusive, a promoverem 2 tentativas de colonização em terras brasileiras. A primeira delas em 1555, quando implementaram a chamada França Antártica, sob a liderança de Nicolau Durand de Villegagnon, na região da Baía da Guanabara, atual Rio de Janeiro. Eles foram expulsos de lá em 1567 por Mendes Sá, o terceiro governador-geral do Brasil, e seu sobrinho, Estácio de Sá. Posteriormente, outra tentativa francesa de colonização. Olha aqui no mapa, porção norte do território. Estabelecimento em 1612 da chamada França Equinocial. Uma tentativa oficial de colonização, ou seja, um empreendimento que contava com o aval da coroa francesa para instalar uma colônia aqui no Maranhão. Essa é a chamada França Equinocial. Os franceses foram expulsos do Maranhão em 1615. Além dos franceses, nós tivemos também incursões promovidas pelos holandeses. Exatamente, pessoal, os holandeses também promoveram invasões ao território brasileiro. Inicialmente, os holandeses promoveram a invasão da capital do Brasil, à época, Salvador, na Bahia, 1624, mas eles foram expulsos de lá.
Posteriormente, os holandeses voltam à carga, muito mais bem preparados, muito mais municiados ainda. 1630, onde eles vão invadir e ocupar o principal centro produtor de cana-de-açúcar do mundo. Adivinha que região é essa que eu estou falando? Exatamente, Pernambuco. Os holandeses se estabelecem em Pernambuco, 1630, e vão ficar por 24 longos anos, até serem definitivamente expulsos no ano de 1654, após um conjunto de batalhas denominadas de Insurreição Pernambucana, que é um movimento que tinha como principal objetivo promover a expulsão dos holandeses do Brasil. Como você percebeu, ao longo dos séculos 16 e 17, o Brasil foi alvo de incursões europeias, incursões estrangeiras em várias partes do território. A propósito, em relação às invasões holandesas, durante o período da administração colonial de João Maurício de Nassau, no Brasil holandês, na chamada Nova Holanda, ocorreram várias conquistas militares, e inclusive as terras maranhenses, inclusive São Luís, caiu sob o domínio holandês. Fica atento neste lance. Mas não se preocupe que sobre a invasão holandesa e sobre a expulsão dos mesmos do território maranhense, a gente ainda vai falar em aulas futuras. Por enquanto, a nossa concentração, o nosso foco total está na Batalha de Guaxinduba e em sua grande importância histórica. Mas para ter uma melhor compreensão desses fatos, é de fundamental importância que nós conheçamos os antecedentes importantes. E os antecedentes são esses que eu acabei de mostrar para vocês aqui no mapa, que mostram as invasões, as chamadas incursões francesas em território brasileiro. A primeira delas na região da Baía da Guanabara, do empreendimento da França Antártica entre 1555 e 1567. A segunda delas, o empreendimento da chamada França Equinocial, que foi uma tentativa oficial de colonização francesa no Maranhão. Tentativa de colonização francesa no Maranhão chamou-se França Equinocial. Ocorreu entre os anos de 1612 e 1615. Evidentemente que quando os portugueses tomaram conhecimento das invasões estrangeiras que estavam acontecendo em pontos do território brasileiro, claro que eles trataram de promover expedições militares para expulsarem os franceses aqui da América Portuguesa. Isso aconteceu no século XVI, quando do advento da França Antártica, quando o governador-geral do Brasil, Mendes Sá, juntamente com seu sobrinho Estácio de Sá, que a propósito foi o fundador da cidade do Rio de Janeiro, promoveram então a expulsão dos franceses nesse território. Em relação à França Equinocial, não foi diferente. Quando os portugueses tomaram ciência, tomaram conhecimento da presença francesa aqui no Maranhão, o que eles fizeram? Trataram de organizar expedições militares para botarem os francesinhos para correr daqui, pessoal. Porque os portugueses temiam perder esse território. Tudo bem que os portugueses meio que não estavam dando muita moral para o Maranhão, não. Estavam focados, concentrados ali na produção de açúcar, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. Porém, diante do perigo iminente de perder o território para os franceses, eles não tiveram dúvidas. Trataram de organizar expedições para promoverem a consolidação do domínio colonial sobre o Maranhão e, ao mesmo tempo, varrerem a região da presença dos franceses, botarem os franceses para voltarem para a Europa.
E quem comanda essa expedição militar, que tem essa função de repelir essa presença francesa no Maranhão, é Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque, que a propósito é considerado um herói. Na verdade, um dos 3 indígenas considerados heróis na história do Brasil. Vamos explicar melhor isso aí, para você compreender de forma muito inteligível. Veja bem, Jerônimo de Albuquerque, na verdade, era um mestiço. Ele era filho de pai português com mãe indígena. Tudo bem? Pai português e mãe indígena. E ele é considerado um herói. Um dos 3 indígenas heróis na história do Brasil. Quem são esses 3? O primeiro deles é Araribóia, que foi um índio que apoiou os portugueses nas guerras contra os franceses no Rio de Janeiro, lá na França Antártica. O segundo indígena, ou pelo menos um descendente de índio, um mestiço, Jerônimo de Albuquerque, que participou das guerras contra os franceses, participou da Batalha de Guaxinduba, era o líder, era o comandante em chefe, era o capitão-mor das expedições militares que derrotaram os franceses. E o outro indígena é Felipe Camarão, o índio Poti, que é uma das lideranças importantes, comandou milhares de indígenas na luta contra os holandeses que dominavam Pernambuco, do conjunto de batalhas chamado de Insurreição Pernambucana. Então, só para a gente ilustrar esse parênteses, para a gente ilustrar que Jerônimo de Albuquerque possui uma consideração muito grande, uma relevância na história do Brasil. É ele quem é o principal líder, o principal comandante das tropas militares portuguesas na luta contra os franceses aqui dentro do contexto da ocorrência da França equinocial. Ele lidera as tropas portuguesas que aportam na praia de Guaxinduba, onde estabelecem a construção de um forte militar que serviria de ponto de apoio para as operações militares dos portugueses nesse conjunto de batalhas contra os franceses. É o Forte de Santa Maria, construído então junto à praia de Guaxinduba. É lá que teremos o principal enfrentamento envolvendo aqui esses 2 grupos rivais, esses 2 grupos belicosos. De um lado as tropas francesas, de outro lado as tropas portuguesas. E é interessante que você perceba aqui, meu caro aluno, as principais características dessa batalha. Essa batalha tem algumas singularidades. Entre elas, pode-se mencionar o fato de que os franceses possuíam superioridade militar em relação aos portugueses. Os franceses apresentavam um maior número de homens que faziam parte das tropas e os franceses estavam melhor municiados, tinham mais armas, tinham mais munição, estavam mais bem preparados para o combate. Então os portugueses estavam em desvantagem. Isso é o que vai colocar essa batalha com mais relevância ainda, porque vai ser um símbolo de superação por parte dos portugueses. Combater um inimigo que estava muito mais bem preparado, um inimigo que estava em superioridade numérica em relação aos portugueses. A liderança francesa, na Batalha de Guaxinduba, coube a Daniel de Latouche, que era a principal liderança da França equinocial, ao passo que a liderança portuguesa aqui nessa batalha coube a Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque vai, portanto, comandar as tropas lusitanas no enfrentamento com as tropas francesas.
E a Batalha de Guaxenduba foi decisiva, foi fundamental para a conquista do solo maranhense por parte dos portugueses e a sua posterior expansão territorial em direção à Amazônia. Essa batalha também é conhecida por alguns historiadores como Jornada Milagrosa. Jornada Milagrosa, pessoal. Dentro da história oral, dentro da tradição oral, do imaginário maranhense, nós temos um fato extraordinário, um fato espetacular, de certa maneira lendário, mitológico, que seria a aparição de uma mulher, no caso, Nossa Senhora da Vitória, que aparece para os combatentes portugueses e que vai ser fundamental, vai promover um milagre. Os portugueses que estavam praticamente derrotados, estavam inferiorizados numericamente e em munição também, cercados, mas eis que a aparição de Nossa Senhora da Vitória foi fundamental para o revigoramento das tropas lusitanas. Então essa lenda que é viva no imaginário, no subconsciente coletivo maranhense, de que a presença de Nossa Senhora da Vitória teria promovido um encorajamento das tropas maranhenses, teria ocorrido o milagre da transformação da areia da praia em pólvora, que alimentara os canhões e as armas portuguesas, fundamentais para a vitória contra os franceses. Vitória lusitana. E por essa razão, por esse milagre, por essa jornada milagrosa que foi contada em verso e prosa de gerações em gerações da população de São Luís, por essa razão, olha só, Nossa Senhora da Vitória tornou-se padroeira de São Luís. A padroeira da cidade de São Luís, Nossa Senhora da Vitória. E o padroeiro do estado do Maranhão é São José de Ribamar. Beleza? Como é que nós temos o desfecho desse conflito? Acontece o envio de um reforço militar comandado por Alexandre de Moura, que vai assegurar a definitiva vitória portuguesa. Diante dessa iminente derrota, a principal liderança dos franceses no Maranhão, Daniel de Latouche, tenta recorrer à ação diplomática. Ele tenta resolver esse problema através da diplomacia. Fala, olha, vamos deixar para que as autoridades francesas e portuguesas decidam quem tem direito de ficar com o território. Mas isso acabou não acontecendo, pessoal. Isso não ocorreu. E, evidentemente, a vitória militar dos portugueses contribuiu para a expulsão dos franceses do Maranhão em 4 de novembro de 1615. E a partir daí, nós temos então a consolidação da presença portuguesa no Maranhão e a sua posterior expansão territorial. Como esse mapa que eu trago aqui para vocês, falando sobre a conquista do norte. De que maneira que os portugueses estabeleceram domínio sobre vastas regiões do Brasil. É sabido por todos que os portugueses começaram o processo de colonização das terras brasileiras a partir do litoral do Nordeste. Isso é fácil compreender. Afinal de contas, quando dão início à colonização sistemática do Brasil, os portugueses introduzem a plantation de cana-de-açúcar. Vão promover a plantação de cana ao longo do litoral, desenvolvendo a agroindústria açucareira. Portanto, as primeiras áreas que os portugueses vão definitivamente colonizar são as áreas litorâneas, onde se instalam os engenhos. Com o passar do tempo, essas áreas litorâneas recebem uma série de fortalezas, uma série de fortes militares. Natal, Fortaleza, a própria cidade de São Luís,
Belém do Pará. Evidentemente que os portugueses, com essas atitudes, visavam dotar o litoral de proteção militar. Afinal de contas, como já dissemos, ocorreram várias incursões estrangeiras em diversos pontos da costa brasileira. Então, para se assenhorarem de forma efetiva do território, claro que foram tomadas medidas administrativas, medidas de proteção do litoral, com a construção de fortes, de fortalezas, de presídios, com o policiamento português nessas áreas litorâneas do território brasileiro. Perfeito, então, pessoal? Você viu, então, as principais características da Batalha de Guaxinduba, viu como ela foi fundamental para a definitiva vitória portuguesa e o domínio colonial sobre a região do Maranhão, a partir da expulsão dos franceses em 1615 e a expansão territorial em direção ao norte, com a conquista da Amazônia por parte dos lusitanos. E agora, nada melhor do que fazer questões. A gente precisa aqui solidificar o nosso conhecimento. Nós vimos agora a parte teórica. A partir de agora, então, veremos a parte prática. Vamos analisar como é que as bancas cobram o tema Batalha de Guaxinduba nas provas. Dessa maneira você consegue testar o seu aprendizado e solidificar aquilo que aprendeu, fazendo questões. Vamos conferir aqui, olha só. Primeira questão já está na nossa tela. A Batalha de Guaxinduba inscreve-se entre os embates ocorridos no litoral do Maranhão colonial, século XVII, com reflexos na própria colonização do Brasil por Portugal. Essa batalha assinalou. Olha só, gente, veja aí a importância histórica fundamental que possuiu a Batalha de Guaxinduba. Ela está inserida naquele conjunto de batalhas envolvendo portugueses e franceses lá no século XVII, em terras maranhenses. E ela traz um reflexo muito importante, inclusive, para a história do Brasil, porque essa batalha acabou contribuindo para a posse portuguesa do território do Maranhão e também de territórios amazônicos. Então ela reflete completamente na própria história do Brasil, no processo de colonização das terras brasileiras. Então essa batalha assinalou o que, gente? Alternativa A vitória definitiva dos portugueses sobre os franceses pela posse da costa norte do Brasil. A gente acabou de ver no mapa. A colonização portuguesa no Brasil teve início na faixa litorânea. A Batalha de Guaxinduba foi fundamental para garantir o domínio colonial dessa região do Maranhão, também da Amazônia, para os portugueses. Portanto, resposta correta. Já vamos de primeira assinalando a resposta letra A. A vitória definitiva dos portugueses sobre os franceses pela posse da costa norte do Brasil, ou seja, a partir do Maranhão até a região onde hoje temos o Pará. Bacana? A alternativa correta, portanto, letra A. Mas a gente vai conferir as outras alternativas e dizer por que é que elas estão incorretas. Alternativa B. A histórica decisão de Jerônimo de Albuquerque de render-se a La Ravardire para preservar a vida de seus combatentes. Não, na verdade quem se rendeu foi o Daniel de Latouche, conhecido como Senhor de La Ravardire. Quem vence essa batalha é Jerônimo de Albuquerque. Então está errada essa afirmação. Alternativa C. O fim das incursões de países europeus sobre o território americano colonizado por Portugal. Nós vimos aqui na nossa aula que depois do empreendimento fracassado da França equinocial, houve outra tentativa
de ocupação por parte de países estrangeiros aqui no Brasil. No caso, foi uma invasão holandesa que aconteceu no Nordeste ao longo de 24 anos, de 1630 a 1654. O Brasil holandês, a chamada Nova Holanda. Por isso que essa afirmação está incorreta. Letra D. O extermínio dos povos indígenas que, vindos de Pernambuco, ocuparam o litoral maranhense. Não, a Batalha de Guaxenduba é travada por tropas portuguesas que tinham inclusive o apoio dos índios tabajaras contra tropas francesas apoiadas pelos índios tupinambás. Perfeito? Essencialmente, a Batalha de Guaxenduba foi um conflito envolvendo franceses e portugueses pela posse do Maranhão. E letra E, a inferioridade bélica francesa, agravada pela inexistência de qualquer aliança com índios da região. Acabamos de falar, né, pessoal? Os franceses estavam em superioridade numérica de homens e armas em relação aos portugueses. E acabei de falar para vocês que os franceses fizeram alianças com os tupinambás. Então, a única alternativa correta, já falamos a letra A. Próxima questão. A Batalha de Guaxenduba, ocorrida no ano de 1614. 1614, deixa eu ajeitar aqui, ó. 1614, em São Luís do Maranhão, foi o confronto entre alternativa A, maranhenses e piauenses, alternativa B, holandeses e portugueses, alternativa C, franceses e portugueses, ou alternativa D, franceses e holandeses. Sabemos que a Batalha de Guaxenduba, travada em novembro de 1614, envolveu de um lado os portugueses, de outro os franceses, que disputavam a posse do Maranhão. Resposta correta, então, deixa eu arrumar aqui a letra C, pessoal. Letra C, franceses e portugueses. Franceses e portugueses, alternativa C. Próxima questão. Com relação à França equinocial, tentativa de colonização francesa em território maranhense no início do século XVII, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Em relação à tentativa de implantação de uma colônia francesa no Maranhão, a chamada França equinocial, e as consequentes disputas envolvendo os franceses e portugueses, o que é correto afirmar? Item 1. A maior parte dos colonizadores era formada por protestantes franceses que fugiam da perseguição dos católicos em sua terra natal. E aí, certo ou errado? Errada essa afirmação. Afirmação errônea. Por que razão que esta afirmação está errada, incorreta? Porque, na verdade, pessoal, quem vem acompanhando os membros da expedição de Daniel de Latouche são padres franciscanos capuchinhos, entre eles Claude d'Abbeville, que vai ser responsável pelas crônicas que ilustram a presença francesa no Maranhão. E eles vêm também com o intuito de catequizar os povos indígenas, converter os povos indígenas ao catolicismo. E como aqui está falando que a maioria era formada por protestantes, está incorreta. Errada a afirmação, portanto. Afirmação 2. A área invadida se localizava no litoral maranhense, onde hoje se localiza a cidade de São Luís. Desse empreendimento, a chamada França equinocial, surgiu um forte militar, o Forte de Saint-Louis, que hoje é a cidade de São Luís do Maranhão. Certa afirmação, pessoal. Correta essa afirmação. Então vamos colocar que essa está certa. Afirmação 2 está certa. Afirmação 3. A derrota para os portugueses fez com que os franceses se deslocassem para a região das Guianas, formando a Guiana Francesa, ainda no século XVII. Certa afirmação. A derrota e expulsão francesa do Maranhão faz com que eles se desloquem
para a região das Guianas, estabelecendo a fundação de Cayena, capital da Guiana Francesa. Então temos uma afirmação incorreta e duas afirmações corretas. Estão corretas, portanto, os itens 2 e 3. Então vamos procurar aqui nas alternativas qual que fala que os itens 2 e 3 estão corretas. É letra B de bola. Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Muito bem, pessoal. É isso aí. Falamos então da Batalha de Guaxinduba e sua importância histórica fundamental para o domínio português sobre a região do Maranhão. Continue estudando com afinco, com dedicação. Quanto mais esforço você despender, melhores resultados você vai alcançar. Então, olha só, não desista. Não desista, são poucas vagas, mas você só precisa de uma. Então, seja guerreiro e busque a sua vitória conosco aqui, na melhor preparação para esse concurso. No LAC Concursos, link seu sucesso. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor LAC. E aí, gostou da aula do professor Edenilson? Cara, o professor Edenilson é top de linha. Então é o seguinte, isso aqui é uma cortesia do site LAC Concursos. Eu peço para vocês aí, de uma forma bastante carinhosa, dá um joinha aqui nesse vídeo, inscreva no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, LAC Concursos, e siga lá, interaja conosco, faça um comentário positivo, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Valeu, pessoal. Abração. Clique like.